Primeiro lugar, boa tarde, né? Como a dona Ângela falou, né? Meu nome é Carlos, né? Eu gosto simplesmente de Carlos. Carlos Alberto é mais formal, né? Mas de qualquer forma, o pessoal por aí me conhece mais por Carlos, né? Alguns de alguma passagem anterior por onde a gente tenha trabalhado, eu trabalhei 20 anos aí na Nitroquímica. Se perguntar quem é o Carlos, ninguém conhece, mas o Carlos Alberto todo mundo conhece. Então, eu gosto de simplificar. E estamos aí na seara, né, do Cristo aí fazendo esse trabalho, né? Trabalho numa casa espírita já há algum tempo, né? Inclusive, perdão, uma das coisas que eu estou um tanto quanto curioso é que a Casa Espírita Irmã Jacira nasceu aqui. Não sei se vocês têm conhecimento disso. Eu só preciso checar o número, se foi nesse número, nessas duas casas do lado. Foi do lado, né? Aquela casa do telhado de 4 águas, né? O senhor conhece a história, não? A gente, é porque assim, como nós somos, minha avó, nossas mães, frequentavam Irmã Jacira. A Valentina, com Dona Pina, que era a criadora do centro, morava aqui. Eu não sei se essa casa é outra. Não, ela começou aí, mas depois ela ganhou um terreno ali na Rua da Estação, atrás onde fica aquelas lojas ali, né? O Colégio Pop, ali fica na parte de trás. E aí ela montou o barracão, montou a escola, aí tinha artesanato, tinha a escolinha, mas ela morava aqui, nessa casa aqui. Mas, historicamente, o Centro Espírita Irmã Jacira nasceu aqui na rua Idioma Esperanto, né? Eu acho que era nessa casa aí, 4 águas, né? Enfim, parece ter uma amálgama aqui, uma energia, né? De repente, vocês conseguem fixar essa casa aqui, né? Que bom, né? Aí a gente já andou fazendo uns trabalhos aqui também, mais embaixo, né? Tem o Idioma Esperanto. Conhece ali o clube aí do Idioma Esperanto? Eu não sei se o... Uma escola. Aprender lá o Idioma Esperanto. Aliás, que o Esperanto era para ser uma língua universal, né? Foi uma língua artificial criada. Nós temos um companheiro lá de um centro, lá no São Mateus, né, que é o Odamir, e ele é esperantista, né? Então, ele até que tentou criar assim, um curso junto com a galera aí, mas não dá certo, né? É só para quem quer e se dedica mesmo. Mas o fato é, a partir do mês que vem, né, dia 4 de abril, o Centro Espírita Irmã Jacira estará fazendo 67 anos. Convido a todos, né, que no dia 5, né, que é no domingo, a gente vai fazer uma... Dona Ângela teve lá o ano passado, não teve? Está convidada de novo, tá? É no domingo vocês não têm trabalho aqui, a gente convida vocês lá para a festa, tá? Espero que seja uma festa muito energizada, né? Que é o que a gente está pretendendo. Muita energia boa para casa, que essa casa ela tem uma energia muito boa, né? E a gente procura preservar isso, né? E conheci a Dona Pina, a Valentina foi minha comadre, a filha dela, fizemos uma visita recente lá em Caraguá, já está aposentada, mas está passando por alguns problemas de saúde, fomos lá dar um passe, né? Lá, que é a Marilva, o Alex mora ali na Curuçá, enfim, a galera toda está aí ligada, mas parece incrível, né? A família está um pouco afastada do centro, né? Até por problemas pessoais. Mas eu, a minha esposa e mais um grupo de pessoas, a gente está aí há 51, não vou falar 51, que os palmeirenses vão ficar com vontade de... né? Há 51 anos aí a gente está trabalhando na casa aí, né? Perdemos a nossa sede aqui, por uma questão aí de discordância de filosofia de trabalho. Não vou chegar ao extremo de falar o que aconteceu, porque é um fato desagradável, mas a Dona Pina se sentiu sozinha e um tanto quanto isolada, né? Eu ainda não a conhecia, que se eu tivesse conhecido, ela ia ter a minha força, o meu apoio, e não teria fechado a casa. Fechou a casa e doou tudo para a Liga Espírita. Doando tudo para a Liga Espírita com a promessa de quando ela se recompusesse, né, uma equipe ou forças para trabalhar, que devolvesse. Não devolveram. Essa semana passada eu vi da neta justamente que ela tem até um pouco de mágoa, né, da Liga Espírita. Não é próprio do espírita ter mágoa, mas a gente é humano, né?
Então tem uma certa mágoa da Liga Espírita porque não devolveu o patrimônio que foi doado para eles, né? Até porque foi doado nessa condição, né, de devolver. E depois hoje a Liga Espírita nem existe mais, né? Porque a gente tem uma série de aglomerações de centro aí, tem a Federação, temos a USE, tem os centros independentes. Aqui eu acredito que vocês são independentes, não é isso? Não são ligados a esse ou aquele conglomerado de centro. Tem a Aliança, tem a Sinagoga, enfim. A nossa casa, ultimamente, desde o tempo da Eliana, a gente está vinculado à USE, porque a USE ela tem um papel assim, fundamental no chamado movimento espírita, né? Tem congressos, tem cursos, tem encontros, tem uma série de coisas que movimentam, aí por isso fala, movimento espírita, movimentam a cultura espírita, né? E eu participo muito disso, apesar que esse ano eu estou propenso a não participar do congresso, que vai ser em junho. E por incrível que pareça, a gente viaja para Franca, para Santos, para tudo quanto é lugar aí para os congressos. Esse ano é em São Paulo, ali na Voluntários da Pátria, atrás do terminal rodoviário de Tietê. E eu estou me segurando um pouco para não ir nesse congresso. Amanhã tem um encontro lá na USE, mas por força dos trabalhos da casa eu não vou poder ir, né? Tem um encontro lá das 9 às 17 horas. O encontro, chama ERSE, né? Encontro Regional das Casas Espíritas, né? Então, já fui o ano passado, esse ano já fizemos alguma coisa lá também. Então, esse é o movimento espírita ligado à USE. E a federação, ela se liga muito assim na elaboração de cursos, na preparação das pessoas, no conhecimento, né? Eu tive ontem, eu vi vocês aqui, os senhores, falando dessas doações. Ontem a gente lotou o carro para ir lá em Itaquera, que a gente está auxiliando uma casa que fica lá nos confins de São Paulo. Quando fala assim, acabou São Paulo e terminou o mundo, a casa espírita está lá, né? Que fica lá na Vila Yolanda 2, não sei se já ouviram falar isso, para lá da Inácio Monteiro. Ali já é divisa de Suzano com Mauá e sei lá, com o fim do mundo. É terrível ir lá. A estrada não é boa, o trânsito é horrível, a distância é longa. Eu perguntei para a dona Oscarina, por que o centro aqui? Eu falei, porque aqui é que mora a pobreza. Então, 400 mães assistidas, assim, chega no sábado, uma fila imensa. Ontem ela estava nos contando que foi feita a matrícula da escolinha, foram 150 e não sei quantas crianças, em 2 dias de matrícula, e ainda não foram matriculadas todas. É uma casa que tem uma história, assim, incrível, né? E a gente conheceu essa senhora porque alguns membros do Irmã Jacira foram numa excursão para Uberaba, Araxá, Sacramento, aquela coisa que sempre se faz, e conheceram ela no ônibus. E me indicaram para que ela fosse fazer uma palestra lá. Eu fui levá-la em casa e aí depois fomos conhecer o centro dela e pronto, o vínculo está feito, né? Aquelas coisas que só o Espiritismo explica, né, como acontecem essas coisas. E ontem nós levamos lá quase uma tonelada de doações lá de roupa e tudo, né? Enfim, gente, a gente está aí no movimento fazendo esse trabalho, né? Mas ontem eu fiz uma confissão para ela que eu vou falar para os senhores aqui. É claro que eu não vou fazer, mas ela fez uma confissão para mim, nós trocamos as nossas confidências, né? Cansa, né? Tem horas que dá vontade de desistir, né? Mas o objetivo, o propósito maior, né? A gente não abandona, não é isso? Deixa eu trazer aqui para perto. Enfim, estamos aqui não porque queremos, né? Fomos escolhidos, né? Alguém acredita que não? Alguém está aqui por acaso? Né? Estamos aqui porque fomos escolhidos. Muitos são chamados, poucos escolhidos, né? Então essa escolha, é claro que nós temos o livre-arbítrio, né? Essa escolha pode fazer com que a gente desista ou não. Eu já vi muita gente desistir. E, pasmem, pessoas que estavam ali num trabalho acirrado na casa, de repente muda, desiste. Aí a gente vê a notícia do que aconteceu com essas pessoas. Não estou jogando praga em ninguém. Não estou fazendo aqui nenhuma apologia ao saindo do espiritismo, vai ser um desastre.
mas a gente percebe como muda a vida da pessoa, dá uma virada assim maluca, né? Coisas que acontecem que atrapalham demais a vida. Ou seja, nós conhecemos isso, né? A pessoa fica como se tivesse jogado o escudo da proteção, né? O escudo espiritual, aquela energia que nos envolve, que nos protege. E a pessoa acaba desistindo, ela é como se ela estivesse abdicando de toda essa energia, de toda essa proteção. E aí nós temos quem? Para nos atacar, os aproveitadores, né? Os espíritos oportunistas que estão aí a todo instante buscando as suas brechas. Então, deu brecha, eles se apresentam. Fulano vital, presente, então está lá. Assim como nós somos chamados, eles também são chamados, né? É o que eu falei, não quero fazer nenhuma apologia a falar assim, a maldição, né? Falar assim, saiu do espiritismo, será castigado. Não é bem isso. São consequências, né? As ações nossas, nós temos aí ação e reação. Acelera o carro aumenta a velocidade, pisa no breque, ele para, né? Então, saio do espiritismo, fico sujeito aos ataques, né? Então, não é uma premissa definida por mim, eu que determinei isso, mas são fatos que a gente vai testemunhando. Então, a gente às vezes cansa, às vezes a gente faz um rodízio também de descanso, né? Hoje tem um pessoal nosso lá que vai para uma festa, não vai comparecer na casa, por isso que eu não vou no encontro da USE, porque eu vou estar presente lá, a gente tem que administrar a casa, tem que estar presente, prestigiar o palestrante, enfim. Mas um outro dia serei eu que estarei viajando com a minha esposa, que a gente faz sempre um rodíziozinho, né? Combina ali, de acordo, né? Um dia o Roberto, outro dia o... É Roberto, eu sei? Um dia o Roberto, outro dia o Eliel. Então, o dia a Dona Ângela também vai precisar dar uma viajada, não veio no sábado. Não é pecado, né? Faltar um dia da sessão, mas de qualquer forma, nós estamos aí na luta, gente. E essa brincadeira aqui, parece que mudamos o tema, né, Dona Ângela? Incentivo aí, ó. Mudamos o... Onde é o Jacira? Desculpa, eu vou interromper, se você tem que falar onde é. Onde é? Olha, é assim. Já anuncia, né? Não, a gente convidei para a festa, é claro que tem que dar o endereço, né? Apesar que a Dona Ângela já sabe onde. Tem um postzinho. Mas a gente fala, fica na Vila Jacuí. Subindo a Pires do Rio, tem lá aquela rua que entra os ônibus, que é a João Cândido Vieira. A gente fala a Rua da Igrejinha, tem a Igreja Nossa Senhora Aparecida. Só que agora, depois da Igrejinha, tem a Drogazil, né? Então, naquela esquina da Drogazil ali, desceu ali, é Rua João Cândido Vieira. Quando a Rua João Cândido Vieira acaba, lá tem a Avenida Jacuí Antiga, que hoje chama Afonso Lopes Baião, a antiga Avenida Jacuí. Tem um posto de combustível bem na frente. Olhando para o posto, tem uma rua à esquerda e um bequinho à direita. É nesse bequinho que tem um depósito de gás. Se for de carro, não dá para entrar, porque tem um borracheiro lá e a esposa do borracheiro pediu para inverter a mão lá. Agora não é, a gente tem que dar a volta pelo quarteirão para poder acessar. Naquele bequinho ali, chegou no número 28, chegou na nossa casa. Estamos ali há mais de 35 anos, né? Foi uma luta depois que fechou aqui, né, na Rua da Estação, ficamos sem sede. Ela ficou fazendo o trabalho na sua própria casa, depois a casa de alguém, a edícula de alguém, aí ficamos muito tempo ali na Rua José Pereira Cardoso, que é a Rua da Casa de Tinta São Miguel, na casa da Dona Dirce, que nos emprestou uma edícula, e ficamos lá muitos anos. Até que um dia uma das participantes lá, a Dona Zéza, nós vamos ficar aqui a vida inteira? Eu adorava a Dona Zéza, porque quando ela fazia uma pergunta, era assim, um gatilho, né? Nós vamos ficar aqui a vida inteira, incomodando a Dona Dirce, né? Não, é um prazer e tal, mas cadê a nossa sede própria? Nós vamos. Aí juntou todo mundo, e olha, veja bem, parece que eu vim aqui contar a história da irmã Jacira, mas é uma coisa que vale a pena mencionar. Ela saía catando papelão aqui nesse centro de São Miguel, e os comerciantes já tinham o costume de deixar o montinho do papelão reservado para ela, que ela vendia no ferro velho para adquirir o dinheiro para sopa e manter a casa. Não tinha esse sistema de sociedade ou doações de gente rica, como aconteceu numa casa amiga nossa aqui no Parque Paulistano aí, que recebia doações vultosas de um comerciante aqui do bairro, né?
Mas era coisa ali, ó, miudinho. E quando a dona Zézia falou, vamos ficar aqui, aí vamos fazer a campanha. O que nós vamos fazer? Não tem dinheiro, não tem doação. Ninguém podia estar se doando dinheiro para fazer a compra de um terreno. Então, olha, começamos a campanha da latinha e do jornal. Acreditam? Eu sei que na minha casa eu consegui juntar 6 toneladas de jornal e sei lá quanto. Na época a latinha era caro, hein? Levamos lá para o Ferro Velho, lá em Guaianazes, e eu trabalhando aqui na Nitro, a Nitro estava se disponibilizando a derrubar uma casa ali, que ela ia demolir, né? Eu fiquei sabendo, fui até o administrador e perguntei se eu podia demolir a casa. Aí ele, mas aí você não vai ter nenhum custo, você vai ter que assinar um documento, assino, eu só quero que você me dê autorização para eu pegar o material. Eu e mais um monte de mulheres e um monte de crianças, só tinha de homem eu lá, né? E o motorista do caminhão que a gente contratou. Demolimos a casa lá que fica na terceira curva lá da Nitro, que já foi a delegacia de São Miguel, que já foi o departamento de recursos humanos da Nitro. Pegamos janela, tijolo, viga, a caixa d'água, o que foi possível. Jogamos no caminhão e levamos para lá, para um terreno que foi adquirido com latinha e com jornal para poder fazer a nossa edícula. E aí ficou lá no fundo daquela edícula vários anos. Lá vem a dona Zézia. Nós vamos ficar aqui nesse fundo o tempo todo? E esse terrenão todo aqui na frente, não vai? Gente, tá bom, dona Zézia, vamos fazer a campanha aí, de novo. Eu adorava a dona Zézia que ela fazia isso. E aí essas cadeiras velhas aqui, ó, nós vamos ficar com essas cadeiras velhas. Tinha umas cadeiras que as pernas ficavam abrindo, quando a gente passava, tropeçava, meu Deus do céu, arrastava, fazia um barulho. Umas cadeiras bonitinhas, né? Tá bom, dona Zézia, vamos lá. Aí essa foi uma vaquinha que nós fizemos entre nós, né? Então toda vez que a dona Zézia falava, e aí, nós vamos ficar assim, a equipe inteira se movimentava. Ela tinha essa propriedade, essa característica, né? Bom, hein? Ela já se foi, né? Ela depois já desencarnou, mas ficou o legado dela, né? A gente tem esse legado. É uma casa que já foi atacada de uma forma sutil, e a dona Pina falou uma coisa para mim. Gente, não quero me vangloriar, mas houve uma época na vida dela que ela, foi quando nasceu meu filho caçula, né? Hoje ele está, em abril agora ele faz 36 anos, mas do primeiro aos 4 anos de idade dele, era assim, meu neto, ela chamava ele de meu neto, e queria que todos os dias eu fosse buscar ela lá na casa dela, na Pista do Rio, e levasse lá para casa. Eu passava ali no o Daí, que era aquela locadora, não sei se vocês conheceram, Top Gun. Aí eu catava lá uns 4, 5, 6 filmes, né? O Daí me ajudava, tem aquela coisa da sinopse, né? O filme trata sobre o quê? É um filme que houve uma briga, assim, tá? É um filme que teve a reencarnação, aí eu pegava um filme com conotação espírita e passava naquele tempo no videocassete, olha que maravilha, né? Ela ficava lá, minha esposa preparava uma sopinha para ela, e a gente conversando e assistindo o filme. Mas você traz uns filmes aí, esses filmes são espíritas, né? Não necessariamente, mas a história está dizendo alguma coisa. Mas como é que você escolhe isso aí? Aí eu mostrei para ela que na capa da fita tinha a sinopse. O que é a sinopse? O resumo da história e do que trata o filme. E ela adorava. Deitava na minha cama, dormia, tomava a sopinha. Quando era lá, 8, 9 horas da noite, a gente levava embora. Amanhã vocês vão me buscar, né? E ficamos assim um tempo, né? Foi gostoso essa convivência, até ela cair em convalescência, né? E não se recuperar mais. E faleceu na casa do neto, ali na Curuçá. Mas foi uma convivência muito gostosa, muito proveitosa, muito elucidativa, porque o conhecimento dela era fantástico, né? E tinha a filha dela, a Valentina, você falou, que também era... Hã? A Rural? Não conheci. Quando eu conheci, eles já estavam com Chevette. A Rural, mas eu já ouvi falar da Rural. Andava em São Miguel, você era
característico, eu tinha 9 anos. Tá vendo? A característica dela, você via a neurose, eu não sabia. Aí, participou da história, tá vendo? A minha avó, você está falando da sopa, a minha avó não estava funcionando, ela ganhava frangos, tá? Minha avó que ajudava lá, um dia por semana. Tinha uma série. Sua avó ainda é viva? Minha avó não. Não, porque senão ia convidar para fazer uma gravação, um vídeo, um depoimento, uma coisa assim. Das irmãs, só minha mãe está viva, as outras duas irmãs partiram, mas faziam parte. Vou precisar. Eu não sei se o senhor sabe, eu vou falar para o senhor, eu não sabia que existia irmã Jaci, eu fiquei feliz por saber. Como eu falei, ele ficou proscrito, ficou nos quintais, muito tempo. Então, entendeu? Mas eu vou fechar um assunto aqui com o senhor. Esse centro já existia, eu fui criança aqui, mas eu não sabia que isso aqui era um centro, que nós íamos na casa da Valentina. Eu não lembro se era ali, eu às vezes pegava ela, alguma coisa assim. Eu era criança, o Roberto menor ainda que eu. Mas sabe o que eu acho? É o seguinte, tudo tem uma causa. Sim, nada é por acaso. O senhor imagina o seguinte, quantos centros se formaram devido à atitude de Dona Vida, que tinha aquele centro enorme. Sim, a coragem de instalar um centro espírita no centro de São Miguel. Não sei se o senhor sabe a história da briga do padre. Não, o padre, nossa. Não, mas imagina um padre aceitar um centro espírita. A igreja aceitou, que lindo, né? Não, teve encrenca, né? Teve encrenca. O padre não queria o centro. Não, o padre não queria. Não queria, teve encrenca, é isso que eu estou falando. Que imagine lá o ato de Barcelona, né? Quem não se lembra, né? O ato de fé de Barcelona. Então a coisa parece que ainda está presente, né? Foi perseguição, né? Então o centro espírita, nossa, alguém falou um dia para mim, você é espírita? Eu falei, sou, credo. Eu falei, oi? Fiz assim, oi? Credo por quê? Ouço ainda também. E aí eu dei uma carona uma vez para uma professora, a gente trabalhando no Itaim. Olha, são coisas estranhas, a dona Ângela fala, tem história, mas história tem, né, dona Ângela? E ela falou, você mora onde? No Jardim Helena. Eu falei, eu moro no Jardim Helena. Quer uma carona? Tá, vamos lá. Na hora que eu desviei ali do viaduto, que fui em direção o mais próximo da casa dela possível, adivinha onde ela morava? Do lado do Bezerra. Bezerra está aqui, a casa dela é essa do lado aqui. Aí eu falei, nossa, que legal, você mora aqui do lado do Bezerra, né? Aí eu falei, você frequenta aí? Aí eu falei, eu não vou nisso daí. Você vai nisso daí? Com aquele desdém, sabe? Uma casa espírita, uma casa de oração, não é nisso. E eu nunca mais a mulher olhou na minha cara, hein, gente? Éramos colegas de trabalho. Éramos colegas de trabalho. Parece que você conversar com o espírita da urticária, porque na verdade as pessoas têm medo do esclarecimento, têm medo do conhecer. Alguém sabe a história do avestruz, né? Qualquer barulho, assim, alguma coisa que ameaça o avestruz, ele coloca a cabeça no buraco. E o corpo dele fica do lado de fora. Ou seja, ele não está vendo. Então, tem muita gente que age, aliás, muita gente mesmo, que age como avestruz, porque prefere não conhecer para não... Parece que o esclarecimento vai ser pior do que a ignorância. Quando, na verdade, é bem o contrário, né? Quanto mais esclarecida a gente for, melhor para nós. Direcionaremos nossa vida, nossas atitudes, nossas ações através do conhecimento, muito melhor, muito mais direcionado, né? Conheceis a verdade, né? Está lá o famoso João 23, né? E a verdade vos libertará. Isso é bíblico, né? Então, a gente sabe que o conhecimento é luz, né? Toda casa espírita que se preza tem um estudo, né? Tem um trabalho de estudo do Evangelho, vocês falam, desenvolvimento mediúnico. Como é que desenvolve? Estudando, praticando, né? Enfim, a gente está aí justamente nessa luta. E, sei lá, o tema principal aqui, que a dona Ângela tinha determinado, a gente está fugindo um pouco, mas faz parte, né? Que seria, né? Ela me passou aí o capítulo 16, ou 16, perdão. É o capítulo 16 do Evangelho, servir a Deus e a Mamon. E nesse capítulo a gente tem uma série de subitens, né? Salvação dos ricos, guardai-vos da avareza, né? Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, né? Utilidade providencial da fortuna, desigualdade das riquezas, instruções dos espíritos, a verdadeira propriedade, que é o que a gente
emprego da fortuna e desprendimento de bens terrenos. Alguém já viu? O Antônio Hermílio, dono dessa fábrica e de mais outras tantas, com mais de 120 mil empregados, veio a óbito, né? Faleceu, desencarnou, a gente usa o termo desencarnou. E essa fortuna que ele tinha, Silvio Santos, né? Recentemente Abílio Diniz. Então a gente vê esses ricos desencarnando e ninguém nunca viu um carro forte ir atrás, né? Apesar que a gente tem a história dos faraós, né? Os faraós, eles faziam aquelas pirâmides e colocavam toda a sua fortuna ali, todas as suas mulheres, todos os seus servos, né? Porque eles queriam reencarnar e continuar com aquela, né? Mas não somos faraós, e mesmo os faraós não conseguiam o que pretendiam, né? Reencarnar, inclusive, no mesmo corpo. Tanto é que a mumificação era para preservar o corpo, porque eles acreditavam que iam voltar naquele mesmo corpo, né? Quando, na verdade, a gente tem essa reciclagem da nossa roupagem, né, carnal, através das reencarnações, e o espírito vive, o corpo morre, o corpo se degrada, né? Olha lá, do pó tu vieste, ao pó voltarás, né? Mas o espírito vive. Mas a gente não vê nenhum carro forte acompanhando o enterro, levando a sua fortuna para o túmulo. Mas aí o que fica, né? Aí o que fica é justamente o que o Evangelho nos... né? O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. Está no Evangelho. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas desde que é forçado a deixá-los, é claro, só tem o usufruto. Tudo que a gente tem é como se fosse emprestado, né? O usufruto a gente usa, né? E porque a gente não tem a posse de nada. Bom se todo mundo pensasse assim, né? Porque já viram a briga de parentes depois que o patriarca da casa morre? A herança. Alguém já viu alguma história parecida, né? Isso é um vizinho ou nós mesmos, né? O meu irmão está lá cobrando aluguel da minha irmã, que mora na casa dos meus pais. Ela perguntou para mim, você tem parte nisso? Não, isso aí não me pertence. Essa casa era do meu pai. Você que ficou aí, cuidou deles e tal. Se quiser, eu passo a minha parte por escrito para você. Eu falei, eu já tenho a minha casa que eu adquiri com o meu trabalho. Que seria o papel de todo mundo, né? Cada um adquiria o seu bem, ou a sua morada, ou emprestado, ou consignado, não sei. Mas a gente tem que buscar a evolução material, acaba sendo uma coisa natural dentro do sistema que a gente vive, né? Esse sistema monetário que a gente vive, nós temos que ter a posse. Agora o problema é como administrar a riqueza, como administrar a fortuna, de que maneira, né? O Gandhi falava uma coisa que eu achava interessante, né? Falava assim, o homem não deve ter nada mais além do que ele possa carregar. E ele andava com aqueles andrajos lá, um cajadinho, e feliz da vida. Agora, o cara tem... Eu já vi alguém criticando um vizinho assim, porque ele disse que tinha 3 carros. Pô, o cara tem 3 carros, ele só pode dirigir um. Não, ele dirige um, depois ele pega e vai dirigir o outro. É a tal da ostentação, né? A ostentação, a riqueza. Tem pessoas que gostam de ostentar o ouro, né? As mansões. Olha o que está acontecendo aí no nosso Planalto Central com relação a dinheiro, né? Não vamos entrar nesse assunto, senão vai estragar a tarde, né? Mas a ganância, né, que a gente vê ali, o dinheiro parece que é um feitiço, né? Eu não sei se eu posso usar essa palavra certa. Não é feitiço, é que as pessoas se entusiasmam com as posses, né? E o pior de tudo, que dá para perceber que quanto mais posse tem, mais posse eles querem ter. E não conseguem administrar a quantidade desse dinheiro. O cara tem 10 fazendas, mal ele consegue em uma, né? O sonho do classe média era conseguir uma casa na praia e um sítio. Poxa vida, eu gosto de ir para o sítio, vou para o sítio. Tá o sol bonito, eu vou para a praia. Que maravilha, né? Mas tudo faz parte de uma gleba de consumo que a gente é induzido, né, a fazer, a ter os prazeres. Não é uma condenação ter, né? Tem um amigo ali que ele tem a casinha dele na praia, vai lá com a esposa,
Que bom, né? Não tem sítio, mas tem a casa na praia. Então, é legal, é legal. Tem gente que aposenta, vai morar na praia, né? Enfim, nada que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, né? O que ele possui? Nada que seja do uso do corpo, porque depois que se despoja, né? Agora, o que a pessoa leva depois de morto? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. E aí fica difícil, onde o dinheiro até atrapalha um pouco isso, né? Eu tenho uma fala interessante, né? Com relação ao um senhor, né? Mais ou menos da minha idade, entrou na faculdade, resolveu fazer direito, né? Aí a garotada estranhou por ele ter lá seus 65, 70 anos, né? O que um velho desse está fazendo aqui, né? Aí tem até aquele ar de desdém, de desprezo, né? Aí perguntaram para ele, quando o senhor terminar de se formar, o senhor já está quase morto, né? E como é que fica isso? Ele falou assim para os demais, né? Estou me preparando para a próxima encarnação. Hã? Agora, será que essa molecada que estava ali na faculdade entendeu isso? Com certeza não, né? A não ser que tenha alguém ali que tenha um preparo, né? Um conhecimento espírita. Tá certo? Então, estou me preparando para a próxima encarnação. E fica no nosso perispírito, né? Todas essas vicissitudes boas, as ruins, né? Conhecimento, esse padrão moral, está lá, a gente carrega, né? O espírito vive, como eu disse, e carrega todas essas nuances, né? Agora, casa, carro, a conta bancária, né? Os bancos que esse pessoal tem aí, bancos, né? O cara tem banco, né? Resorts, olha que coisa bacana. Você não tem uma casa no campo, tem um resort. Enfim, a gente sabe que a gente não leva nada com a gente, né? Enfim, dele depende estar mais rico ao partir do que ao chegar nesse mundo, porque a sua postura, né? A sua posição futura depende do que ele houver adquirido do bem, né? Mas se não adquiriu do bem, qual seria a postura dele, né? Então, quando o homem parte para o país longínquo, ele arruma mala, arruma bagagem, né? Com objetos de uso. A gente tem uma casa cheia de coisa, mas quando a gente viaja, a gente leva a casa? A gente vai selecionando, né? Vou precisar disso, vou precisar disso, vou precisar de um sapato, vou precisar de um chinelo, vou precisar disso, né? Tem até uma história engraçada, que eu fiz uma viagem de carro com a família, e nós ficamos das 9 da noite até 3 da manhã, colocando mala e tirando mala do carro. Porque não cabia. Era um Gol, 5 pessoas, eu, minha esposa e 3 crianças, né? Elas queriam levar tudo. Pai, mas eu quero levar esse vestido, se tiver uma festa, compra lá. Ó, calça jeans, um short, um maiô, meia dúzia de calcinhas aí, um tênis e um chinelo. Ah não, mas e o meu sapato livre? Se tiver uma festa lá, compra lá, eu tomo emprestado das primas. Não, aí colocava as malas no carro, não cabia. Ficamos até 3 horas, 3h30 da manhã, já, colocando mala no carro e tirando mala. Aí eu fiz lá o meu exemplo, né? Peguei a minha mala e a mala do meu moleque mais novo, juntei as nossas 2 malas em uma só. Falei, ó, agora já diminuiu a mala, agora é com vocês. E as 2 meninas para poder diminuir essa bagagem. Não conseguiram. Aí as mulheres querem levar o batom e toda... Sabe o que é isso, né? Mas olha, foi uma coisa assim, uma experiência magnífica. O ruim disso é que eu ia viajar cedo, né? E eu não consegui dormir. E quando eu peguei o carro, coloquei na estrada, logo ali adiante eu já estava cansado e com sono. Mas valeu, foi uma única vez que eu viajei de carro com a família assim, para longe, né? Fomos visitar minha família, a família da minha esposa, 2.500 quilômetros de estrada, foi uma coisa bacana. E eu queria repetir, mas
não há entusiasmo por parte dos meus familiares. Hoje é avião. 2 horas de viagem, pronto, chegou. E olha lá, que às vezes 2 horas acho que está demorando demais. São as facilidades da vida, né? Mas de qualquer forma, a gente vai fazer essa bagagem, né, com objetos apenas o necessário, né? E não se carrega coisas que não deveriam ser inúteis, né? Vou levar o aparelho de barbear. Não posso comprar. Hoje tem os G2 descartáveis, né? Não, mas eu quero aquele meu elétrico. De repente não passa nem na alfândega. E agora nós estamos com um problema. Não sei se vocês sabem. Vamos colocar aqui o pessoal na ordem do dia. O pessoal anda viajando, quer levando uma carga extra de bateria, que é o tal do power bank. Está dando problema nos aviões, gente. Está pegando fogo. Então, estão limitando, de preferência, levar o power bank descarregado. Mas para que eu quero um power bank descarregado? E com a capacidade de carga X, né? É igual os líquidos de spray tipo desodorante, não pode ser aquele desodorante de 500 ml, tem que ser limitadinho, 120, 150 ml. Então, para viajar, principalmente avião, tem umas regras que envolvem muito a questão da segurança em voo. 2, 3 semanas atrás, aí o avião sai aqui de Guarulhos para Brasília, teve que desviar para Ribeirão Preto ali, fazer um pouso fora não vou chamar de pouso de emergência, né? Um pouso fora da rota, porque estava pegando fogo na cabine lá, justamente um power bank desse. Até controlar o fogo, o avião estando em terra, é melhor. Controlou a situação, levantou de Ribeirão Preto, seguiu para Brasília. E esse tipo de coisa, mas a pessoa pensa em quem? Em si mesmo, né? Não, mas eu preciso. Mas é meu. Aí vem aquela coisa do egocentrismo, do egoísmo, tem que satisfazer a si mesmo, né? E não pensa nos demais, são 186 passageiros. 185 não vale nada. Esses aviões menores aí, Boeing, Airbus, né, 318, 19 e 20, capacidade de 186 passageiros. Então, tem os grandões lá para 400, 500, mas só nesses aqui, 186 passageiros, já é muita coisa para a gente compartilhar ali, né? Enfim. Então, fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura. A gente tem que selecionar, né? A gente tem que se prover justamente do quê? De tudo que a gente vai precisar na vida futura. Como eu citei aquele rapaz lá que estava fazendo direito, se preparando para a próxima encarnação. Está levando conhecimento. E o conhecimento é uma bagagem que parece um poço sem fundo, né? Quanto mais se tem, parece que não tem nada. E quanto mais a gente tem, parece que a gente quer mais. Eu digo isso não como professor, mas é como um garoto que eu, curioso, desde lá do tempo da minha infância, quando a vizinha começou a gritar que ia ganhar neném, e eu quis entrar no quarto. Minha mãe disse, fora, a cegonha vai trazer. Estou esperando a cegonha até hoje. Eu queria ver o neném chegar, né? E ela falou, fica aí fora que a cegonha vai trazer. Aí depois que eu questionei a minha mãe, porque a cegonha não trouxe a criança, ela trouxe sim, você estava onde? Estava ali. Mas ela veio desse lado, não, eu cerquei a casa com meus amiguinhos. Ali estava o Joãozinho, ali estava o Luizinho, ali estava o Zezinho. E aí ela olhou para a parteira, dona Joana, e falou assim, olha que menino danado. Eu fiquei um menino danado e burro, sem o conhecimento, né? Até mais tarde vi o esclarecimento. Não que se deva atropelar as coisas assim para a criança, numa idade tenra, ficar dando certas informações, né? Mas acho que no seu devido tempo e com a explicação mais suave é possível dar o devido esclarecimento. Mas na minha aula de catecismo a professora era questionada e mandava eu ficar quieto. Você é muito curioso, você tem que ficar quieto. Onde fica o céu, professora? É ali depois das nuvens, né? O inferno tem que cavar. Então, você tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Então, a pergunta que requer uma curiosidade, né? Satisfazer uma curiosidade que venha agregar um conhecimento, que venha nos esclarecer, é complicado negar a informação, né? Olha, meu filho, você não tem idade de aprender isso agora. Como assim, mãe? Eu estou perguntando agora.
A criança não tem essas coisas? Eu estou perguntando agora, eu quero saber agora, né? Então, tem que se atender de alguma forma, né? A gente tem que usar um pouco de uma pedagogia suave aí para contornar um choque, né? Que eventualmente a informação possa ter. Mas, aí o viajante chega na estalagem e ele pode pagar, né? Aí é dado um bom alojamento para ele. Ao que pelo menos é dado um pior. E ao que nada tem, às vezes é deixado até o relento. Então, se eu sou um bom viajante e posso pagar naquela estalagem, me dão um bom alojamento. Será que é assim que funciona na vida espiritual? Eu fui um bom viajante, eu posso pagar com as minhas virtudes? Será que essa analogia cabe aí? Eu posso pagar com minhas virtudes? Um bom lugar, né? O pessoal fala tanto em ele fala o livro do Chico lá, que todo mundo quer ir, meu nome deu branco aqui agora. Nosso lar, isso, tá vendo? É bom trabalhar com a galera culta. Todo mundo fala em nosso lar, será que a gente merece nosso lar? Será que a gente vai ter bagagem, vai ter cacife para bancar uma... Há questionamento até se nosso lar existe mesmo ou não, né? Mas aí, são mensagens vindas aí do Chico, aí um cara que trouxe uma elucidação muito grande para nós. Não vamos colocar isso em xeque, né? Mas será que nós temos bagagem, temos conceituação para bancar uma passagem lá para o nosso lar? Complicado. Aí alguém fala, ó, o próprio André Luiz, quando desencarnou, foi para onde? Umbral, né? E quem salvou ele? A empregada que ele maltratava, né? Que fez prece para ele poder sair. Quer dizer, aí a gente não sabe o que está conquistando, o que está adquirindo, o que está agregando na nossa vida futura, maltratando alguém, fazendo mal, fazendo isso, fazendo aquilo, perseguindo alguém. Então, ação e reação, né? Quem planta o bem vai recolher o bem, né? Tá certo? Então, assim acontece com o homem quando chega no mundo dos espíritos. Sua posição depende de suas posses, com a diferença de que não pode pagar em ouro. Vai perguntar, o que você tinha na terra? Que posição você ocupava? Era príncipe ou operário, né? Mas lhe será perguntado, o que trazes? Não será computado o valor de seus bens nem dos seus títulos, mas serão contadas as suas virtudes, né? E nesse cálculo o operário talvez seja considerado mais rico do que o príncipe. Olha que coisa maluca, né? E bacana da gente fazer esse pensamento, essa introspecção, né? Em cima desse questionamento. E aí vão alegrar o homem que antes de partir pagou em ouro a sua entrada no céu, mas terá a sua resposta. As posições daqui não são compradas, mas ganha pela prática do bem. Com o dinheiro pode comprar terras, casas, palácios, mas aqui só valem as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Então seja bem-vindo. E teu é o primeiro lugar onde todas as venturas te esperam. És pobre? Vai para o último, onde serás tratado na razão de suas posses morais, né? E os bens da terra pertencem a Deus, né? Que dispensa para nós de acordo com a sua vontade, é como se fosse um empréstimo, né? E o homem é apenas um usufrutuário, a gente só faz usufruto, né? Não só do corpo, né? Esse corpo aqui eu estou usufruindo dele, o carro, a minha casa, eu estou usufruindo, tá? Então, nós temos que ser um administrador mais digno ou menos digno, dependendo do nosso sentido moral, né? Pertencem tão pouco ao homem como propriedade individual que Deus frequentemente frustra todas as suas previsões, fazendo a fortuna escapar daqueles mesmos que julgam a possuí-la com os melhores títulos. Tem uns casos assim interessantes na nossa vivência aí. Eu citei alguns ricos aqui, Antônio Hermílio, né? Mas tem uma história maluca aí com relação aos Matarazzo. Alguém já ouviu falar da família Matarazzo? Família Matarazzo, bem antes da família do Moraes aí ser rica, milionária, a família Matarazzo possuía um patrimônio da ordem de... Era o segundo, se eu não me engano, era o segundo maior grupo industrial do Brasil, né? O terceiro da América Latina e eu acho que o quinto do mundo.